Nós vamos estar lendo Atos 17, que o Espírito do Senhor possa estar operando através dessa leitura e possa estar operando através da sua vida, que o Espírito do Senhor possa levar a revelação da palavra aos nossos corações e nos tornar homens segundo o coração dele, homens que valorizam a sua presença, que valorizam a sua palavra. Então eles viajaram através das cidades de Antipales e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume de Paulo, ele foi pregar e durante 3 semanas seguidas discutiu as escrituras com o povo, explicando as profecias a respeito dos sofrimentos do Messias e da volta dele à vida, provando que Jesus era Messias. Alguns que ouviram acreditaram e se converteram, incluindo um grande número de homens gregos piedosos e também muitas mulheres importantes da cidade. Mas os líderes judaicos ficaram com inveja e animaram uns sujeitos maus nas ruas a se revoltarem e atacarem a casa de Jason, pretendendo levar Paulo e Silas ao conselho da cidade para serem castigados. Como não encontraram os dois lá, em lugar deles arrastaram Jason e alguns dos outros crentes e levaram diante do conselho. Paulo e Silas viraram o resto do mundo de cabeça para baixo e agora estão aqui perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Você veja o quão grave e o quão é perigoso quando uma pessoa ela deixa no coração dela a inveja entrar. Os líderes judaicos eles ficaram com inveja de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas estavam pregando a verdade. Porque Paulo e Silas estavam fazendo o que era correto. Porque Paulo e Silas estavam sendo usados por Deus com poderes e maravilhas. Qual deve ser nossa atitude quando nós vemos uma pessoa sendo usada por Deus? Quando uma pessoa realizando a obra de Deus? É nós nos associarmos a ele e tentar ajudar. Mas o que aconteceu com esses líderes? Eles estavam movidos por inveja. E devido a isso eles incentivaram pessoas maus a estar atacando a casa onde Paulo e Silas estavam, e depois levando a pessoa a ser presa. Continuando. E Jason deixou os dois entrarem em sua casa. Todos eles são culpados de traição, porque dizem que há um outro rei, Jesus, em lugar de César. O povo da cidade, como também os juízes, ficaram inquietos com essas informações e só deixaram os acusados irem embora depois de pagar uma multa. Então, veja só, para escapar, Jason ainda teve que pagar uma multa, só porque estava hospedando Paulo e seu amigo. Naquela noite, os cristãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali eles foram para a sinagoga pregar. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que os de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Investigaram dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente eram assim. Então você vê que tem diferença de pessoa para pessoa. Olha o que está dizendo aqui na Bíblia. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Então veja bem, aos olhos da Bíblia, quem é que tem uma mente mais aberta? Eles tinham a mente mais aberta, não é porque eles eram sábios, porque eles buscavam a cultura dos homens, não. Aquele povo tinha a mente mais aberta porque eles ouviam com mais interesse a mensagem de Deus. Você sabia que tem pessoas que dão maior valor à mensagem de Deus, tem pessoas que abrem os ouvidos, tem pessoas que ficam mais atentos. Você está ouvindo essa mensagem agora. Será que você é um desses que ouve a mensagem de Deus com mais interesse, que se dedica à leitura da palavra, que vai nas escrituras e investiga se o que está sendo transmitido para você é verdade, ou você apenas fica no que as pessoas estão falando? Esse de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica. Continuando. Investigavam dia a dia as escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente era assim. Como resultado, muitos deles creram, incluindo diversas mulheres gregas importantes e também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia,
foram para lá e criaram confusão. Os cristãos agiram imediatamente e enviaram Paulo para a beira-mar, enquanto Silas e Timóteo ficavam lá em Bereia. Aqueles que acompanhavam Paulo seguiram com ele até Atenas e depois voltaram a Bereia, com um recado para Silas e Timóteo andarem depressa e irem ao encontro dele. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda a parte da cidade inteira. Ele ia à sinagoga para debater com os judeus e os estrangeiros devotos e falava diariamente na praça pública a todos os que por acaso estivessem lá. Paulo teve também um debate com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A reação destes, quando ele falou de Jesus e da sua ressurreição, foi: um sonhador, ou ele está fazendo propaganda de alguma religião estrangeira? Porém, eles convidaram Paulo para ir ao fórum, ao Monte de Marte. Venha nos falar mais a respeito dessa nova religião, disseram, pois você está dizendo umas coisas bem estranhas e nós queremos ouvir mais. Eu devo explicar que todos os atenienses, bem como os estrangeiros de Atenas, parecem gastar todo o tempo discutindo as últimas novidades. Então, quem escreveu essa carta, quem escreveu esse livro, né, que é o livro de Atos, ele colocou aqui um parênteses, né, ele colocou uma observação. Aquele povo ali, ele gostava muito de, tipo assim, de estar ouvindo sobre novidades, né? Então, até por isso que eles convidaram Paulo. Eles eram meio, tipo assim, pessoas meio que fofoqueiras, né? Eles gostavam de estar ligado nas últimas notícias. Então Paulo, ficando de pé diante deles no fórum do Monte de Marte, falou assim: homens de Atenas, eu noto que vocês são muito religiosos, pois enquanto andava por aí, vi muitos altares de vocês, e um deles tinha essa inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado ao Deus sem saber que Ele é, e agora eu tenho que falar a respeito dele a vocês. Ele fez o mundo e tudo o que nele há, é visto que é Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por homens e mãos humanas, não podem fazer nada por ele, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá vida e respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem. Ele criou, partindo de um só homem, Adão, todas as pessoas do mundo e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantará e qual delas cairá, e quando, e determinou as fronteiras das nações. O seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda que as apalpiladas em direção a Ele para conseguir encontrar, embora Ele não esteja longe de nenhum de nós, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós somos filhos de Deus. Se isto é verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata ou feito de pedra pelos homens. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora Ele ordena a todo mundo que se arrepende e jogue fora os ídolos e adore somente a Ele. Porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que Ele destinou e já mostrou quem é ao ressuscitar Jesus. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição de uma pessoa que esteve morta, alguns riram, mas outros disseram: outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Com isto terminou a discussão de Paulo com eles. Mas uns poucos se juntaram a ele e creram em Cristo. Entre esses estava Dionésio, membro do conselho da cidade, uma mulher chamada Damares e outros mais. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Nós percebemos aqui que Paulo ele buscou de alguma forma estar evangelizando aquelas pessoas, né? E ele disse de maneira muito sábia quem é Deus e as grandezas dele. Olha o que ele diz nesse 28, tem palavras ricas aqui. Porque nele nós vivemos, nós só vivemos por causa dele, nele nós vivemos, a vida está em Deus. E nele, e nos movemos e existimos. Isso é uma verdade.
Porque nele nós vivemos, em Cristo é que nós vivemos verdadeiramente, em Deus é que nós vivemos e nos movemos e existimos. Como diz um dos próprios poetas de vocês, nós somos filhos de Deus. Então que possamos atentar para essa verdade, nós só vivemos e só movemos e só existimos por uma única e magnífica razão, por causa de Deus. Que Deus abençoe sua vida no poderoso nome de Jesus.